Vamos lá, então. Agora está ao vivo. Boa noite, todo mundo. Eu sou Beatriz, estagiária do Laboratório de Nutrição e Tecnologia de Produtos Animais do IFC Concórdia. E a nossa live de hoje é uma mesa redonda sobre a importância da genética para o meio rural. Comigo aqui hoje estão a analista A do Laboratório de Genética da Embrapa, Suíça de Alves, professora na Universidade do Contestado, UNC Campus Concórdia, Adriana, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa Obrigada pelo noite. convite, Beatriz. Eu que agradeço você. Comigo aqui também está a acadêmica do nono semestre de Medicina Veterinária, bolsista na Embrapa Suínos e Aves, na área de Nutrição e Genética, Fernanda Ney. Oi, Boa noite, gente, tudo bem? tudo bem? Obrigada pelo convite. Estar aqui é um prazer, né, e um orgulho, porque eu também já fui estagiária do Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. E ver vocês, assim, do grupo de estudo mobilizando uma live, eu acho bem interessante. A gente agradece vocês por terem aceitado, meninas. Vocês estão fazendo uma coisa muito legal pela gente, né? De compartilhar um pouco do que vocês podem falar também. Eu vou deixar vocês se apresentarem, então, falar quem são vocês, né? Podem ficar à vontade. Quem começa, Fer? Posso para ti, vai, pode ir. Bom, meu nome é Adriana, eu sou bióloga e tenho mestrado e doutorado em genética e biologia molecular. Então, desde 2012, eu vim para a Concórdia, trabalho na Embrapa como analista do grupo de genômica animal aqui, né? Então, a gente fica trabalhando com a parte mais de biologia molecular aplicada à produção animal. E aqui no laboratório a gente tenta encontrar genes, tanto em suínos quanto em aves, relacionados a características de produção e também a melhoria de algumas condições correlacionadas que aparecem que apareceram, né, como aumento de problemas locomotores em suínos e aves, hérnias. Então a gente tenta estudar a fisiologia, né, biologia dessas condições. Posso me apresentar? Sim. Então, acadêmica da medicina veterinária no IFC, né? Estou no nono semestre. Eu entrei no IFC em 2013 para fazer o ensino médio integrado ao técnico e eu fiz o técnico em alimentos. Me formei em 2015. Em 2016 já entrei para a faculdade. Como eu já tinha falado antes, eu comecei lá como estagiária do laboratório de inspeção, né, orientada da professora Luísa. E no finalzinho de 2018, que eu entrei para a Embrapa, né, para ser bolsista na Embrapa. E aí, como o tempo ficou corrido, né, eu tive que deixar de ser estagiária lá e para ser bolsista na Embrapa. Eu entrei lá na área de nutrição, depois passei um tempo para a área de genética, né, junto com a Adri, com a Mônica, minha orientadora, também, e depois passei para nutrição. Mas eu acabo que ajudo os dois, né, estou ali no meio. Bom, então, como eu falei, essa de hoje ela é um pouco diferente, vai ser uma mesa redonda, né? E não uma live, uma apresentação, uma palestra. Então, para isso, a gente vai conversar com as nossas duas convidadas. A gente tem algumas perguntas, vocês podem interagir com a gente pelos comentários aqui do YouTube, a gente vai estar sempre olhando. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar, perguntar, podem ficar à vontade que a gente passa para elas. Vamos lá para a primeira pergunta, meninas? Sim. Bom, o que é genética para o meio rural? Bom, eu acho que a gente pode começar falando que é importante que a genética está em todos os lugares, né? Então, o que a gente passa de geração para geração, e no caso do meio rural, né? No caso de todos os animais de produção e plantas também, a ideia é você conseguir melhorar ao longo das gerações, seja a produção da espécie que você gostaria, né? Então, suínos, aves, plantas,
cana, laranja. Então, para várias espécies, a gente tem os programas de melhoramento, né? Então, é onde a gente vê a genética no dia a dia. E é sempre bom lembrar que, no fim, a gente fala em genética, em melhoramento genético hoje, mas desde lá, alguns milhares de anos antes de Cristo, quando começou a questão da domesticação animal e do cuidado com as plantas, que o melhoramento, que a genética começou, né, a manipulação genética começou desde lá com conhecimentos empíricos, né, das pessoas olhando, olha, essa planta produz mais que aquela outra, então vamos escolher essa para tentar replicar essa planta, e assim foram por muitos e muitos anos, até que todas as teorias foram desenvolvidas e a gente pudesse chegar no dia de hoje, né, e aplicar isso na produção, né, em geral. Acho que complementa bem com a nossa próxima pergunta, que é sobre melhoramento genético. Quais benefícios o melhoramento genético traz? Então, a ideia do melhoramento genético, na maioria das espécies, é você aumentar a eficiência, né, produzir, no caso, animais ou plantas mais produtivas, mais eficientes. E hoje em dia ainda tem aquela preocupação com o meio ambiente, né? Então, se você consegue produzir mais em espaços menores, também seria legal, né? Seria uma alternativa. E com a mudança também do clima, e a ideia também é o quê? Você produzir, por exemplo, animais não, mas plantas que sejam mais resistentes a um determinado ambiente. Então, a seca, ao calor, a estresse hídrico, e na produção animal a mesma coisa. Acho que é mais nesse sentido, né, Fer? Sim. E junto com o melhoramento do desempenho, né, da produtividade, como consequência vem a lucratividade, né? E para a questão da produção animal, né, é o que os produtores esperam, né? Sim, porque aí a ideia é diminuir o custo, né? Isso, diminuir da produção e aumentar a produção. E a produtividade, Isso. Acho Sim, que a gente tem uma ideia, às vezes, de melhoramento genético só para animal, né? Mas também é para planta, que você falou agora. Sim, planta também é muito avançada. Então, por exemplo, a gente vê milho, soja, cana, todas essas espécies de plantas também têm os seus programas de melhoramento, né? Então, assim como acontece com suínos e aves, peixes, a gente tem empresas que vendem genética, né? E a mesma coisa acontece para plantas. Então, eles estudam muito as características que são importantes, né? Então, eventualmente eu estou num local muito, muito quente, com um estresse térmico muito grande, o que eu preciso? Ter ou animais ou plantas que sejam mais resilientes, né, mais rústicos neste ambiente, ou no frio. Então, para todas essas espécies a gente hoje em dia, acho que em grande parte são empresas de genética, né? Então contratam geneticistas, contratam melhoristas, né, que a gente fala, que são pessoas que estudaram desde zootecnia, veterinária, agronomia, biologia aplicada à produção animal um pouco menos, mas tem também. E essas pessoas é que estudam, vão lá se especializar em todas essas teorias para conseguir melhorar uma população, melhorar a espécie, as linhagens, né, que a gente fala. E lá na Embrapa vocês trabalham com os dois, então, com melhoramento para genética animal e para genética de plantas, ou não? A Embrapa aqui, né, aqui em Concórdia, a gente trabalha basicamente com suínos e aves.
Mas a gente tem outras Embrapas que trabalham com bovinos, então tem a Embrapa Pecuária Sul, Pecuária Sudeste, Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. Então, cada região tem, quando a Embrapa, né, foi criada ali, a ideia era que tivessem unidades para desenvolver a micro-região, né? Então, aqui veio por causa de suínos e aves, lá no sul tem a Pecuária Sul, que trabalha com alguns tipos de bovino de corte, mais taurinos, não zebuínos, e assim vai. E aí tem as unidades de planta também, né? Então aqui em Passo Fundo tem Embrapa Trigo, tem Embrapa Soja, e tem as Embrapas lá no Nordeste que trabalham com algumas frutas, fruticultura, coco, diversas espécies. Sim, acho que você entrou num ponto interessante. O que é a Embrapa? Ela é uma cooperativa? Ela é uma empresa? A Embrapa... Então, a Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, é uma instituição federal que foi criada com o objetivo de desenvolver pesquisa na agropecuária para tentar melhorar, ajudar, né, a produção agropecuária brasileira. Então, isso já faz em torno de 45, 47 anos que isso aconteceu, né? E grande parte a maior parte das unidades da Embrapa são mais focadas até em plantas do que em animais. Então, o pessoal da animal são menos unidades trabalhando com animais do que com plantas, né? Porque teve toda a questão da soja, do trigo, de todas essas espécies. Então, a Embrapa tem algumas unidades, elas desenvolvem alguns produtos que vão para o mercado depois, né? Mas a função primordial da Embrapa é pesquisa e inovação, né? Na agroindústria, na agropecuária. Temos uma pergunta aqui. Qual a diferença do melhoramento convencional para a biotecnologia? O melhoramento convencional, ele é baseado em 3 pilares. Na verdade, o melhoramento é baseado em alguns pilares da genética, né? Algumas teorias da genética, né? Então, tem a genética de populações, a genética quantitativa e muita estatística, né? Que não é genética, mas muita estatística. O que acontece? Até pouco tempo atrás, quando não existiam as técnicas de biotecnologia e de biologia molecular, o melhoramento genético era você pegar, né, anotar fenótipos, né, todas as características de interesse que a gente gostaria de melhorar. Então, sei lá, ganho de peso, produtividade, maciez da carne, essas características, então, elas são medidas e, ao longo das gerações, você vai fazendo lá todas essas teorias, vai montando os modelos para escolher grupos de animais que são melhores do que a geração anterior, né? Bem basicamente é isso. Ao longo dos anos foram, né, com os avanços com a descoberta do DNA e das técnicas de biologia molecular, algumas dessas descobertas vêm a ser, hoje em dia a gente consegue vislumbrar a aplicação no melhoramento. Então, hoje em dia a gente ouve muito falar em seleção genômica, em análise de associação global do genoma, que já usam técnicas de biotecnologia e biologia molecular. Então, técnicas em grande escala. Então, hoje você consegue ver todo o DNA, ou quase todo, né, o material, a sequência ou mutações dos animais, das plantas, do que você quiser. E tem a parte de biotecnologia que é mais relacionada à reprodução também, né? Produção de embriões, produção de fertilização in vitro. Então, tem essa área também que não é melhoramento genético em si, mas que, na verdade, assim, né? Para a produção, a gente tem um grupo, né, de técnicas e de áreas que se complementam. Nada é sozinho, né?
a reprodução não fica separada do melhoramento, que não fica separada da nutrição, do manejo de bem-estar. Então, mas basicamente é isso. Então, hoje a gente tem técnicas, né, falando mais da parte de biologia molecular e genômica, né, a parte que a gente aplica ao melhoramento animal, é essa a diferença. Não sei se deu para entender ou se confundir, mas Não, ficou perfeito. o melhoramento tradicional é pura matemática, basicamente é isso, né? Pura. E agora a gente usa modelos mais avançados que incluem toda a informação que a gente já tem do DNA nos animais nesses modelos, né? Então continua sendo muita conta, né? Muita teoria, né, de genética e genética quantitativa e estatística e agora mais toda a parte de genômica. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Como o melhoramento genético pode ser aplicado em animais de produção? Em geral, nos animais de produção, o que se faz é cada espécie tem a sua particularidade. Então, por exemplo, a gente está falando em gado de leite. A gente quer produzir animais que tenham uma maior produtividade no leite, ou gado de corte, do corte. Então, o melhoramento é aplicado de modo a melhorar, então, a sempre aumentar na geração posterior, que ela tenha um ganho genético, né, maior que o dos pais. Então, ela vai produzir mais. Então, a gente usa essas teorias para aumentar a produção de ovos, diminuir a gordura na carne. Então, tipo, algumas décadas atrás, a gente tinha a carne de porco era a vilã por ter muita gordura. Hoje, a carne de porco já não tem mais tanta, já não é mais banha, né? Na verdade, às vezes ela até tem pouco demais. Tem pouca, falta. E o que mais? E a gente consegue usar a informação de parentes, né? Então, eu consigo usar a informação do pai. Às vezes, um pai ele não vai produzir, sei lá, leite, no caso, gado de leite. Mas a gente consegue utilizar essas informações da família, né, do pedigree dos animais, para produzir animais mais eficientes. Perfeito. É caro investir em genética atualmente? Já que a gente tá falando disso. É caro, mas acho que compensa, né? Mas acho que compensa, exatamente. A Fer tirou da minha boca. Por quê? Fazendo o melhoramento, você está produzindo animais que vão estabelecendo ganhos que vão perdurar ao longo das gerações, né? Então, você precisa ter um bom cuidado na hora de medir os fenótipos. E hoje em dia, a maioria, principalmente em suínos e aves, das empresas de genética, elas já utilizam essa parte de seleção genômica que a gente fala, então informações do DNA. Então, além de tudo que está acontecendo, né, nas granjas núcleo, né, para fazer os animais que vão ser produzidos, que vão ser melhorados, a gente tem que ter toda essa parte de biotecnologia que, por conta do número de animais, acaba sendo muito caro. Mas se a gente olhar de 2012, 2010, 2012, é porque é tudo muito recente, né, essa parte de seleção genômica. O preço já diminuiu muito, então hoje em dia a gente consegue, por exemplo, genotipar um animal, um suíno, por exemplo, para 60 mil mutações do DNA, 60 mil marcadores moleculares, por em torno de R$200. É que depois, né, você tem que distribuir, né, esse valor, você vai ter que distribuir da hora que você está melhorando, né, aqui na granja núcleo, até o que vai chegar lá na mesa do consumidor. Entendi. Então, mais ou menos, não sei se deu para entender, é mais ou menos nesse sentido. Não é barato, mas compensa. Sim. Quais as principais demandas das cadeias produtivas de suínos e aves?
Acho que a questão de eficiência alimentar, então, porque grande parte do custo da produção dessas duas cadeias vem de alimentação. Então, acho que eficiência alimentar é uma característica que é antiga, mas é nova. Então, já teve muito avanço, mas isso a gente vê que é um interesse, quando a gente vai nos congressos, por aí, é um interesse das empresas. A questão reprodutiva também. E nos últimos anos, algumas características já foram bastante melhoradas, né? Então, para você conseguir melhorar mais elas ainda, o pessoal vai ter que descobrir novos fenótipos, né? Então, eles estão medindo, hoje tem empresas de genética de suínos que fazem tomografia, ressonância magnética dos suínos para saber número de vértebras, se está associado, sei lá, com a produção de leitões. Então, não é só ir lá e contar os leitões. Então, a gente tem que ter outras técnicas, porque já teve muito ganho genético, né? Então, para continuar tendo, agora a gente está no detalhe, né? Como fala? Na regulação fina do sistema. Mais avançado, né? E cada vez mais avançado, e cada vez você precisa de muito mais conhecimento, né? E estrutura para fazer esses tipos de trabalho, né? E assim, é sempre bom lembrar assim, que em geral, então é esquisito, né? Quando a gente fala em melhoramento de suínos e aves, a gente pensa hoje em empresas de genética. Então, assim, quando a gente vê na granja os animais, não é ali que eles estão sendo melhorados. O melhoramento foi feito anos antes e muito antes nas granjas núcleo. Então, em aves, eu acredito que o Brasil não tenha nenhum... não mais. São grandes empresas que detêm toda essa indústria da genética, do melhoramento genético. E em suínos também, a gente tem algumas empresas, mas a gente tem algumas empresas brasileiras que têm programas de melhoramento, né? E aí, depois dos cruzamentos lá que saem desses programas de melhoramento, é que vão produzir os suínos que a gente vê por aí nas granjas. Quais as contribuições da Embrapa para a suinocultura e avicultura? A Embrapa, ela tem algumas linhagens, né? Então, ali na década de 90, a Embrapa tinha um programa de melhoramento de aves bastante forte, né? Competitivo, porque era quando também as empresas de avicultura estavam começando a se estabelecer, né? Ao longo do tempo, o programa de melhoramento da Embrapa deixou de ser um programa competitivo, porque a gente faz pesquisa, né? Então acaba que a gente não tem como competir com o mercado, com as empresas que só trabalham com isso. Mas aí a Embrapa tem alguns produtos, como a Poedeira 051, que a Gramado Avicultura produz hoje, né? Em geral, a Gramado Avicultura, tem algumas linhagens de suínos, e aí a gente dá todo um apoio na área de genética, né? Tem outras áreas que também a Embrapa faz outras coisas, mas na área de genética e genômica é isso. E a gente ajuda também programas de melhoramento brasileiro a se estabelecerem e a fazer a tal da seleção genômica. Então, aí você fala da outra parte, Fer, que você veio além da genética, né? Eu tenho... Então, como a Adri falou no começo, né? Pro melhoramento genético também é todo um conjunto, né? Então, além do melhoramento genético, tem a nutrição, o bem-estar animal, que tem pesquisas na área, né? Então, eu tive contato lá dentro com a nutrição de aves, né? Então, pesquisa na produção de ovos, no metabolismo das aves mesmo, né? Mesmo de produção, né? De corte. E
E é muito legal. Eu não sei se eu posso falar agora já sobre as experiências, eu deixo mais para o final. Guarda, guarda. Tá bom. Ah, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Hoje a Embrapa trabalha com melhoramento genético visando a resistência a doenças? Sim, tem algumas unidades da Embrapa que trabalham visando a resistência, né? O melhoramento, utilizando o melhoramento para resistência a doenças. Em geral, são as Embrapas que trabalham com bovinos, né? Então, resistência a carrapato, resistência à questão da mastite, tem algumas unidades que trabalham. Caprinos e ovinos também com alguns nematóides que são importantes para a produção. Em suínos e aves, resistência a doenças, a gente tem muito interesse com algumas doenças, mas a gente não tem a questão da resistência. Projetos em andamento trabalhando com isso, né? A gente está mais focado agora nos problemas de produção, né? Problemas locomotores, hérnias e torção do mesentério, esses outros problemas. Não que não tenha interesse, é que a gente trabalha sobre demanda, né? Também. Então a gente tem que balancear, né? O que está sendo mais importante agora. Perfeito. A Embrapa tem programas que auxiliam o produtor que está começando? A Embrapa auxilia, sim. Então a gente tem o saque da Embrapa, que qualquer produtor pode ligar e fazer os seus questionamentos, e todos são respondidos. Existem algumas parcerias entre produtores e entre algumas empresas para desenvolvimento de projetos, para testar alguns produtos. Então, sim, no caso da genética, o que eu sei que é feito é um apoio a programas brasileiros de melhoramento genético, né? Então, como estruturar, o que precisa fazer. E no caso ali da genômica, a gente teve um projeto, né, visando ajudar os programas de melhoramento brasileiro de suínos a estabelecer a seleção genômica, né, porque agora a gente está numa fase que que os programas que não incluírem essas metodologias nos seus programas, elas vão ficar muito, muito defasadas em relação a outros países no mundo, né? E a gente precisa ter um pouco de independência, né? A gente tem que ter o know-how no Brasil, porque se a gente precisar a gente tem que ter pessoas capacitadas para. Hoje a gente usa aves importadas, por exemplo, mas se a gente precisar, a gente tem que ter o know-how, o conhecimento para ser autossuficiente, né? Ser capaz de produzir. E nessa questão. Pode falar. Não, pode falar. Nessa questão de ajuda ao produtor, né? Auxílio, tirando o foco da genética, né? Mas a Embrapa sempre disponibiliza materiais informativos, cartilhas, estão sempre disponíveis. Isso, boa lembrança, Fer. Né, principalmente do bem-estar animal, manejo. Essa é a minha próxima pergunta. Tem alguma ligação direta com o produtor? Direta ao produtor? Como? Alguma ligação direta assim com o produtor. Talvez esse saque que você falou, né? Sim. Se as pessoas ligam na Embrapa ou mandam um e-mail, alguém vai responder. Se não souber, vai redirecionar para áreas ou outras Embrapas que sejam capazes de responder. Aqui que eu ia falar uma outra coisa disso que a Fernanda lembrou. Me esqueci. Falem e depois eu lembro.
Daqui a pouco vem. Além Acho de, que eu acho que a disponibilidade de cursos, Era isso. né? Sim, que agora a gente tem uma plataforma. Se você entrar no site da Embrapa, tanto da Embrapa Geral quanto da Embrapa aqui em Suínos e Aves, tem cursos, treinamentos, dias de campo, que o pessoal pode vir Agrega. para cá e fazer e fazer os cursos, né? E agora até nessa época de pandemia, vários cursos online estavam assim disponíveis. Sim. Que legal. A Embrapa tem bastante, assim, coisa de extensão, projetos assim? De extensão, tem alguns pesquisadores que são mais voltados para a extensão. Tem o pessoal do meio ambiente que trabalha, e a gente faz a extensão, mas mais como não uma ajuda, mas não é a prioridade da Embrapa. A Embrapa faz um pouco também, mas tem que ser atrelado aos alguns objetivos dela, né? Porque o objetivo primeiro é a pesquisa, né? Mas é claro que a gente não pode ficar. Eu falo que a gente não faz extensão que a gente não é como se fosse uma Emater, né? Então a gente é uma empresa de pesquisa, mas nada que tudo que a gente faz tem que ter um impacto no produtor na agricultura. Né? Uhum. Próxima pergunta. Qual é o principal obstáculo atualmente para avançar no melhoramento de aves de corte? O melhoramento de aves, ele é bem estabelecido, é bem competitivo, mas um dos problemas de produção que acho que tem tirado o sono de muita gente são as miopatias. Então, hoje em dia, a gente tem as tais miopatias peitorais, então, white striping, peito madeira, que talvez até como uma consequência do crescimento rápido e do melhoramento, elas começaram a aparecer muito. São condições que não é uma doença que causa, né, não tem nenhum agente, só que diminui o preço de alguns cortes nobres, como do peito. Então, às vezes você tem que redirecionar. Então, às vezes você tem no frigorífico condenação de carcaça. Então, esse acho que é um dos problemas hoje mais que as pessoas estão pensando, que quem estuda, né, e quem trabalha com isso está tentando resolver. Além da questão de esqueleto, né, de problemas locomotores, que também ainda é muito importante. Mas já tem alguns programas de melhoramento que já utilizam, né, medidas de qualidade do osso para fazer o melhoramento, né? Sim. É isso, né, Fer? Eu acho que é isso. Eu ia falar sobre os problemas locomotores, né? Que além de diminuir na produtividade, prejudica o bem-estar da ave, né? E algumas causas, assim, né? São em consequência desse melhoramento genético, né? Que aconteceu rápido. O crescimento é muito rápido, né? Isso. Então, nos últimos anos, né, se a gente via que vocês são jovens, né? Mas um frango na década de 90 pesava 1 quilo, 2 quilos no máximo. E hoje, quando você pega um frango de 42 dias, Então, teve muito avanço, mas algumas características que são correlacionadas, mas são indesejadas, acabaram aumentando, né? No caso das miopatias, é provável que não seja só genético, mas existe um componente genético, né? Então, se a gente conseguir saber o que é que tem de genético ali, a gente consegue melhorar e diminuir a incidência nas próximas gerações. Vocês estão me ouvindo, então? Sim. Ah, que bom. Que travou. Sim, deu um corte aí, mas agora... Mas a Fer tá oscilando um pouco, ou só para mim? Não, para mim travou, mas se vocês estão ouvindo, tudo bem. Bom, vamos para a próxima pergunta, então.
como é a atuação da Embrapa na sanidade animal de suínos e aves? Ah, sim. Então, a gente tem uma área de sanidade animal lá, que é composta por diversos pesquisadores. Então, a gente tem pesquisadores que trabalham, né, o grupo que trabalha com bacteriologia de suínos, bacteriologia de aves, então, salmonella, campylobacter, esses micro-organismos mais importantes. E a gente tem também o pessoal que trabalha, pesquisadores que trabalham com virologia, tanto de suínos quanto de aves, né? E a gente... Como que eles atuam, né? Então, eles... grande parte deles produzem... Então, a gente tem, por exemplo, na área de bacteriologia, então... projetos relacionados a políticas públicas, por exemplo, como auxiliar o Ministério da Agricultura nessa questão da diminuição de antibióticos na produção animal. Tem o pessoal que trabalha verificando o controle de resistência a antimicrobianos. O pessoal que trabalha com virologia, também trabalha, por exemplo, com a diversidade do vírus da influenza A, que é uma doença que afeta muito os suínos, né? Então, e que todo ano, assim como tem com humanos, né? Os vírus mutam e eles causam problemas na produção. Tem muitos projetos que fazem, que tem como objetivo desenvolver métodos de diagnóstico, tanto clássico quanto molecular, para diferentes agentes, principalmente na virologia, alguma coisa em bacteriologia também. Auxilia a questão de fiscalização, políticas públicas. Essa questão da inspeção, né, nos frigoríficos, então tem alguns projetos que auxiliam isso. E desenvolvimento de vacinas também. Aí a ideia é desenvolver vacina aqui e depois repassar para a indústria. E um dos exemplos, assim, que acho que são mais conhecidos é que a Embrapa ajudou nessa questão da doença de Algesic, né, de Santa Catarina ser livre de Algesic sem vacinação. Então, é isso. Aí tem o pessoal também de imunologia, que estuda colostro, coccidiose, tem vacinas sendo, projetos tentando desenvolver nanovacinas, né, vacinas que utilizam nanotecnologia. Acho que é mais ou menos isso a maioria do que as pessoas trabalham ali, em todas essas áreas. De sanidade animal, né, que... Neis, quer falar alguma coisa? Não. Não. Tô pensando se não esqueci de ninguém, né, mas acho que não. Não, acho que não esqueceu, não. Oi? Eu queria agora que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês fazem lá. Você também, Adri, como é seu dia a dia, o que você faz, em que projetos você está trabalhando agora? Se você puder contar um pouquinho pra gente, acho que seria bom. Eu começo, então? Bom, como eu disse, eu trabalho no grupo a gente chama de genômica animal. Então, ali, esse grupo, ele é formado, basicamente, pela Mônica Ledur, pela Jane Peixoto, que são... a Mônica é melhorista, a Jane... as duas são melhoristas, né? Mas a Jane trabalha mais com biologia molecular e a Mônica é a pesquisadora sênior, então ela trabalha mais com... vem desde todo o melhoramento clássico. E a gente tem um bioinformata, que é o Maurício Cantão, que também trabalha nesse grupo. Então, a gente tem, né? O meu dia a dia é trabalhar muito. Então, eu fico muito no laboratório e auxilio, por exemplo, algumas análises de bioinformática nos projetos que a gente tem. Hoje a gente tem alguns projetos em andamento ou que estão finalizando. Então, a gente tinha um projeto em parceria com a BRF nessa questão da seleção genômica. A gente tem alguns projetos para descobrir, né, e ver quais são os genes envolvidos no desencadeamento
necrose da cabeça do fêmur, se tem algum tipo de micro-organismo envolvido, tanto em aves. Em suínos, a gente teve um trabalho tentando avaliar também qual é a questão, onde no genoma, né, quais são os genes que estão envolvidos com osteocondrose. E a gente teve um trabalho, né, com alguns alunos, né, que fizeram a questão de procurar mutações e genes envolvidos com o desenvolvimento de hérnias escrotais e umbilicais. E com aves, a gente tem também um projeto de análise de associação global do genoma. Então, lá na Embrapa, a gente tem alguns anos atrás, eles cresceram uma população lá de uma linhagem, né, uma linhagem desenvolvida na Embrapa, e coletaram muitos fenótipos. Então, a gente tem 92 fenótipos coletados, desde ganho de peso, todas as características de carcaça e de rendimento, e a gente tenta procurar regiões do genoma. Então a gente pega esses chips de SNPs, por exemplo, né, de polimorfismos, de mutações que a gente sabe que existem no DNA, e tenta encontrar, né? Então, olha, eu tenho esse fenótipo, eu quero comparar com esse genótipo. Então, animais assim são mais produzidos, ou animais assim têm mais resistência a doenças. Então, assim, independente, cada espécie tem sua particularidade, mas independente do que você quer ver, as técnicas, né, e as metodologias desenvolvidas são muito parecidas, se você está trabalhando com suínos, com aves, com bovinos. Então, o que a gente faz aqui, por exemplo, então, uma análise de associação global do genoma que a gente faz para encontrar genes relacionados à hérnia, o princípio é muito parecido se você for trabalhar daqui a uns anos com humanos e, sei lá, com doenças humanas, genéticas humanas. Então, as metodologias são muito parecidas, né? Mas é isso. E aí, acho que é isso, né? E aí a gente tem colaboração com outros trabalhos, né? Então, a gente trabalha em colaboração com algumas pessoas da área de nutrição, até com o pessoal da sanidade, né? Então, a gente tem um projeto que está em andamento com o pessoal de suínos. Então, a gente vai ver, né, quais os genes estão envolvidos no desenvolvimento, né, da infecção por influenza. Então, essas coisas a gente também faz, né? Então, tem muita parceria que a gente faz para tentar desenvolver a pesquisa como um todo. Neis, quer falar agora um pouquinho do que você faz? Sim. Agora vem a parte que interessa aos estudantes, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho de como eu entrei, né, na Embrapa. Na época que eu entrei, foi uma vaga por indicação. Então, uma menina desistiu da bolsa dela, né? E um professor meu me indicou para entrar nessa vaga, né? Para finalizar a bolsa dela. Mas, para todo ano, né, a Embrapa faz seleção de alunos para entrarem como bolsistas, estagiários na empresa, né? O problema do IFC, né, de estudante do IFC, é por a faculdade ser em período integral. Então, a gente tem pouca disponibilidade de horário. E também dificulta a locomoção, porque o IFC está no lado da cidade e a Embrapa está no outro, né? Então, para o aluno do IFC é um pouco difícil, né? Alunos da FAC, da UNC, eles têm mais oportunidade, porque eles conseguem ficar o dia todo, por exemplo, na empresa e ir para aula à noite, né? Na época que eu entrei como bolsista na área de nutrição, então eu trabalhava mais a campo. Coleta de ovos, coleta de excretas, acompanhando os animais. Então, eu não acompanhava muito a parte do laboratório. E o meu orientador era o Fernando Tavernari, né? Nutrição de aves. Depois, como minha bolsa deu continuidade, né? Eu entrei na parte da genética. Então, acompanhei muito a Adri, a Mônica, a Jane, o Alexandre também, que está lá da assistência no laboratório, as outras estagiárias.
E eu tive experiência, então, mais nessa parte do laboratório, que antes eu tinha mais a campo. Agora, né, atualmente, voltei também para nutrição, mas como eu já falei, eu acompanho os dois. E, assim, eu acho muito importante os alunos, eles entrarem em contato, né, com pessoas também, como, por exemplo, comigo, né, que tá tendo bolsa lá dentro, para saber como funciona. Na faculdade é sempre divulgado, né, quando tem seleção, mas mesmo assim, a minha, por exemplo, foi por indicação, porque uma menina desistiu, né, e para experiência tanto pessoal como profissional, assim, a Embrapa, ela é ótima, né, como a gente já falou antes, na questão da pesquisa e inovação, né, por ser uma empresa pública, e eu já tive outros estágios em empresas privadas, e essa diferença, né, é boa para o nosso conhecimento profissional, e eu acho que agrega bastante. Aproveitando esse assunto, eu queria que vocês, as duas, pode ser, dessem dicas de para quem está começando a faculdade, ou está no meio ainda, ou até está no fim e quer um estágio ali na Embrapa. O que vocês acham importante, assim? Olha, eu acho assim que, como eu já falei, né, procurar, né, pessoas, né, entrar em contato, sempre ficar atento a se tem seleção, né, e se tiver oportunidade de entrar como bolsista, como estagiário, assim, aproveitar ao máximo, porque a gente conhece pessoas novas, experiências novas, né, então, é legal. Tem alguma dica? Tem alguma dica, Sim. né? Sim. Sim. Bom, como a Fer falou, em geral a gente tem as bolsas PIBIC, CNPq, então os alunos podem entrar, fazer estágio via seleção PIBIC. Essa seleção geralmente é feita no primeiro semestre, ali em torno de abril, maio, né? Em geral, para começar agosto ou setembro do mesmo ano, né? Então, aí a bolsa é por um ano, e aí nesse período de um ano, a bolsa pode ser renovada ou não. Porque é uma regra do CNPq, então é muito parecido com o que acontece aí no IFC, também, né? Imagino. Uhum. E então todo ano os alunos têm que aplicar de novo para a renovação da bolsa, em geral é renovada, né? A maioria dos alunos consegue. Uma outra forma de fazer estágio na Embrapa é fazer estágio final. Então, você pode... o estágio obrigatório do curso. Então, vocês podem... os alunos podem solicitar o estágio lá nas mais diferentes áreas, né? Então, tem área de genética, tem toda a área de sanidade animal, bacteriologia, virologia, reprodução, imunologia, meio ambiente, nutrição, acho que já falei, produção animal. Então, se entrar no site da Embrapa, você consegue ver todas as áreas e solicitar, né? Aí solicita o estágio para o nosso RH. Além disso, uma outra forma a Embrapa, ela não é uma instituição de ensino, mas ela atua, né? Então, ela sempre tem alunos que são orientados ou co-orientados por instituições, né? Então, por exemplo, vários pesquisadores ali orientam no mestrado, né? Então, quem tem interesse em fazer mestrado, tem o pessoal que orienta no IFC, a Mônica orienta pela UDESC na zootecnia aqui em Chapecó, eu, a Jane e a Mônica orientamos eu, a Jane e a Ana Paula, que é da imunologia, orientamos pela Unicentro em Guarapuava, então essa é uma outra oportunidade. E agora tem surgido umas outras formas, umas outras possibilidades de se fazer estágio que ainda não estão muito em andamento na Embrapa, né? As normas estão sendo produzidas, né? Estão sendo feitas agora, mas é sempre bom dar uma olhada no site da Embrapa, que tudo que tem fica ali disponível, né? E uma dica para quem está começando a graduação, aproveitem a melhor fase
e aproveitem cada oportunidade. Nunca pensem que não vou participar disso porque eu não vou usar na minha vida, porque as coisas caem na nossa testa como uma luva. Então, uma vez eu, por exemplo, me inscrevi num curso, achei que ia ser muito voltada à parte de resistência a carrapato, que era o que eu imaginava mais. E aí, no fim, o curso foi basicamente sobre sanidade de suínos. E aí pensei, acho que nunca vou usar, porque nunca vou trabalhar com suínos. E aí é onde eu me vi trabalhando com suínos. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Às vezes as coisas não são fáceis, a gente tem que pensar que o não está garantido, né? Então a gente sempre tem o não. Então, sempre correr atrás. Porque uma hora as portas vão Era o se que abrir, né? justo eu ia falar agora, às vezes, na visão do aluno, né? A gente tem uma insegurança, eu vou fazer, por exemplo, estágio na Embrapa, eu não sei como agir, eu tenho medo, eu não sei, não tenho experiência nessa área, só que lá é tudo muito bem explicado, é tudo muito bem orientado, né? Por exemplo, a Adri, né, no dia a dia no laboratório, estava sempre acompanhando, sempre tinha alguém junto, sempre explicando, não tem problema não saber, a gente está lá justamente para aprender, né? Então, Todo mundo tá para aprender junto, né? Então, assim, isso aí. eu só tô lá há mais tempo, mas eu acho que tem que ser sincero, né? Olha, e você pode começar um estágio, e quanto mais no começo da faculdade, melhor, porque você pode fazer estágio, conhecer as mais diferentes áreas, e aí no final você já sabe, acho que eu gostei mais disso, eu gostei mais daquilo, e não tem problema em mudar de área, né? Eu imagino, assim, né? Você tem que experimentar as áreas, porque às vezes a gente imagina que uma área é uma coisa e fala, mas acho que não era isso que eu esperava. Perfeito. E aí muda. Bom, meninas, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o pessoal só tá elogiando aqui. É muito esquisito não ver todo mundo. Eu ia falar. É muito esquisito. Bom, então, se ninguém mais tem perguntas, eu quero agradecer vocês duas. Adri, foi um prazer. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Neis também, por você ter organizado isso. Foi incrível. Eu que agradeço, assim, gostei muito do convite. Precisando, a gente tá ali na Embrapa. A Fernanda tem nosso contato, tem interesse. Às vezes, olha, eu quero visitar para saber como é. Eventualmente, um dia a gente pode marcar, né? Sim. Tudo que a gente puder fazer para ajudar, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E fiquem à vontade. E se interessem por fazer estágio na Embrapa, né? Eu sei que às vezes as dificuldades, né? Porque é longe e vocês têm sempre aula, mas não desistam porque eu só vou ter poucos períodos, ou tudo com dedicação tudo se dá um jeito, né? Até na faculdade, né? Só ficava, tu nunca tá na faculdade, né? Tu não vem pra aula. Mas tinha que dar um jeito, né? Ou tava na faculdade, eu tinha que correr pra lá nos horários livres, né? Sim. Mas enfim, é muito bom. Pra experiência pessoal e profissional é ótimo. E eu também queria agradecer a Bia, né, pelo convite. E aí ela me perguntou para indicar alguém, né, que pudesse falar no Embrapa, e eu lembrei da Adri, né, que é sempre muito e sempre entende tudo que a gente precisa, né? E agradecer a participação dela. E eu que agradeço o convite de vocês, a gente está sempre ali, o que puder ajudar, a gente ajuda e fiquem à vontade para contatar a gente quando precisar. Espero que tenha ajudado, que algumas dúvidas tenham sido sanadas, que vocês tenham entendido também a dinâmica da Embrapa, como que é um pouco diferente da universidade, né? Mas muito obrigada mesmo. Tá bom, então, meninas. Vou me despedir de vocês. Boa noite. Muito obrigada por isso, tá? Por toda essa palestra incrível. Foi maravilhoso. E para quem está assistindo, eu convido vocês. A semana que vem a gente tem uma palestra sobre melhoramento genético também, na psicultura. Então, quem quiser assistir, a gente vai estar disponibilizando o link no nosso Insta essa semana.
Vocês estão todos convidados, então. Era isso, gente. Boa noite. Até mais.